Aqui, o que nós estamos perguntando é se a mente como nós conhecemos, esta mente que vive dentro deste modelo de programação, de forma de pensar, de forma de reagir, de sentir, de se mover na vida, que é uma forma condicionada dentro de uma estrutura antiga, dentro de uma velha estrutura, que é a estrutura do condicionamento psicológico. Algo que vem se repetindo, particularmente para cada um de nós, todo este tempo que nós temos de vida. Então, se você tem 40, 50, 70 anos, você vem repetindo este programa. É a continuidade de um movimento interno de condicionamento mental. Aqui a pergunta que estamos fazendo é se, nesta vida, se torna possível para cada um de nós, ou é de todo impossível, uma profunda mudança, uma significativa transformação desta mente. O movimento da mente, como nós conhecemos, é um movimento em direção ao futuro. A mente pensa em termos do que deveria ser, em razão daquilo que foi. Basicamente, todos nós funcionamos assim. O pensamento em você, ele gira em torno do que foi e também do que será. Toda a posição da mente em nós, todo o posicionamento dela, gira em torno da noção de um espaço que está presente entre o que foi e o que será. Assim, a pergunta é exatamente esta: será possível, nesta vida, o fim para esse espaço? Esse espaço em nós é um espaço presente que nasce do passado. É exatamente nesse espaço que a mente está acontecendo. Aqui, investigar a natureza da verdade sobre nós mesmos. É descobrir a realidade sobre esse espaço. O nosso modelo de vida é de inconsciência acerca de nós mesmos. E, portanto, de não ciência de como a vida para cada um de nós está acontecendo. O que representa a não visão clara de um espaço como esse, que está presente e é o espaço que o pensamento construiu. É a presença desse espaço que precisa ser anulada. Então nós temos uma mudança. Temos algo novo surgindo. Esse algo novo é a presença da realidade da vida. Sem a presença da mente, como nós conhecemos. Todo movimento que ocorre nesse espaço, entre o que foi e o que será, entre aquilo que eu fui e aquilo que eu serei. Todo movimento nesse espaço, dentro desse espaço, é o movimento do conhecido. Porque é fundamental a compreensão, esse estudo, esta visão
a respeito de nós mesmos. Ao se deparar com o movimento do pensamento, a ciência do processo do conhecido presente em cada um de nós é a liberação para o espaço ocupado com o conhecido. O conhecido é a raiva, o conhecido é o medo, o conhecido é a inveja, é o ciúme, é a presença da ansiedade, de todo o desespero em nossas relações, no contato com as pessoas à nossa volta. Aquilo que ocupa o espaço é aquilo que o pensamento aceita, se sujeita e se mantém dentro do próprio processo que ele estabeleceu. É assim que a mente está acontecendo. É o formato como ela se processa em cada um de nós. A quebra ou a volatilização da psicológica condição da mente é o surgimento daquilo que está fora de tudo que o pensamento possa reconhecer. Reparem que estamos colocando aqui algo fora da experiência comum. Mas não equivale a dizer uma nova experiência para cada um de nós. É exatamente o fim para qualquer forma de experiência que o pensamento possa estabelecer, possa construir, possa nele se situar. É a presença de um experimentar deste momento. Este momento, ele é um momento único. É nele que estamos neste aprender sobre o autoconhecimento. Você não vai construir um conhecimento novo no aprender sobre si mesmo. Aprender a verdade sobre você é algo aqui e agora. Quando este momento revela a vida acontecendo e há uma atenção para aquilo que se passa com você. O que há por detrás de um pensamento presente? De um sentimento presente? Quando o sentimento se transforma em uma emoção, em uma forma de expressão física, sensorial, como o aparecimento das lágrimas na tristeza, ou do sorriso na alegria. É a compreensão da consciência. É a compreensão da mente. A visão clara desse espaço ocupado. Assim, quando colocamos aqui a expressão autoconhecimento, ou a importância deste aprender sobre nós mesmos, sobre o autoconhecimento, estamos nos referindo à tomada de ciência desta ocupação, daquilo que está aqui ocupando esse espaço. E o que ocorre nesse processo de reconhecimento do espaço? O fim para o espaço.
é o fim para a pessoa, como nós conhecemos. A pessoa presente em você, uma construção de ideias. O que são as ideias? As ideias em você é a presença de diversos conjuntos que formam opiniões, julgamentos, comparações, o gostar de algumas coisas, o não gostar de outras coisas. É algo dentro do conjunto de ideias. As ideias consistem em pensamentos presentes, consistem em lembranças que vêm do passado. Assim, a vida, como nós a conhecemos, é a vida do pensamento. Nós temos investigado com você aqui a verdade sobre o pensamento. A verdade sobre o pensamento é que o pensamento não é outra coisa, a não ser a presença de uma lembrança, de uma recordação, de uma memória, que surge com uma imagem. Notem como é simples e de fundamental importância a compreensão da presença do pensamento, do que ele representa como sendo a base desta mente, desta consciência em cada um de nós. Se você conhece algumas pessoas, você tem o rosto delas e também o nome delas. E também parte da história que você viveu com elas. De outra forma, você não teria nenhum conhecimento daquelas pessoas. Assim, as pessoas que você conhece, elas estão dentro de uma estrutura psicológica em você. É a estrutura da consciência. Estão dentro deste espaço, onde está presente aquilo que é conhecido. Tudo aquilo que é conhecido no pensamento, pelo pensamento e através do pensamento. A realidade sobre o pensamento, a verdade sobre o pensamento, é que o pensamento, ele é um quadro, uma afirmação de imagem. Com essas imagens, você está em relação. São as pessoas que você conhece. Você não tem qualquer problema com pessoas desconhecidas. Se elas são desconhecidas, elas não fazem parte deste contexto de espaço. Elas não estão no espaço conhecido da consciência. Os nossos amigos são conhecidos e os nossos inimigos também. Aonde se situam esses amigos? Aonde se situam esses inimigos? Eles estão situados na mente. A mente é o espaço da consciência. De quem você tem consciência? Você tem consciência de quem você conhece? Haverá uma qualidade de consciência livre do espaço, livre do conhecido e, portanto, livre do passado? Livre deste intervalo entre o que eu fui
e o que eu serei é a presença de algo novo, a verdade de uma nova consciência. Nós temos chamado de nova consciência, o que na realidade é algo além da consciência. A presença de algo desconhecido, de algo fora do conhecido, fora do espaço da mente, do espaço da consciência. É a consciência do eu, é a consciência da pessoa. Então haverá uma qualidade nova de espaço, de consciência, onde tenhamos presente aquilo que está fora da mente. É o que estamos vendo aqui com você. Como podemos ter a presença desse espaço? Só podemos ter a presença desse espaço tendo a real visão de Deus. Quando alguém se aproxima e pergunta como encontrar Deus, ele não compreende, ela não compreende que encontrar Deus é assumir a verdade do espaço, da consciência. Esta consciência antes ocupada pelo conhecido. O espaço antes ocupado pelo pensamento. Quando nós temos um esvaziamento deste conteúdo para a consciência, para a mente como ela acontece para cada um de nós. No esvaziamento desse espaço, algo novo agora está presente. Você não vai até Deus, você não pode encontrá-lo. A ideia, o pensamento, a imagem que você tem sobre Deus é parte do conhecido. É algo dentro do espaço conhecido. A educação que nós recebemos na espiritualidade, nos padrões religiosos em que fomos ensinados desde a infância, é na ideia, na imagem, no pensamento sobre Deus. No entanto, onde temos a presença do pensamento, temos a presença do conhecido. É apenas um quadro que a própria imaginação está construindo. A ideia sobre Deus. A realidade divina, a realidade deste ser, é a realidade de Deus. Mas não a ideia, não o pensamento. Você não pode ir até esta realidade, a esta verdade divina. Ela se autorrevela quando há o espaço. Aqui a nossa ênfase consiste na presença do autoconhecimento, neste aprender sobre como a mente está acontecendo, sobre como ela está funcionando. O que requer descobrir como olhar para os pensamentos, para os sentimentos, emoções, a forma como estamos lidando com o mundo à nossa volta, se aproximar de si mesmo, tendo uma visão da verdade sobre como a mente está guardando estas imagens, como a mente está guardando, protegendo tudo aquilo que é parte dela, que é a presença do conhecido.
Ocorre aqui, na constatação, um esvaziamento para o conteúdo, para o conhecido. Então nos deparamos com o encontro com a meditação. Estamos explorando com você aqui a verdade da meditação. Afinal, a meditação, o que é? O que é meditação? A meditação é a presença do novo espaço, livre do conteúdo do conhecido, livre de toda forma de conteúdo. Não é um novo espaço ocupado por algum nível de conteúdo. É o fim para toda forma de conteúdo. É o fim para o conteúdo conhecido. Então algo se revela, algo além da mente, além da consciência, além do eu. O nosso contato com o momento presente é o contato com a vida como ela acontece, quando o pensamento não está, quando a forma de avaliar, julgar, comparar, aceitar, rejeitar, lutar contra ou gostar não está mais presente. A forma como o pensamento tem se aproximado da vida é a forma através ou via este experimentador, que é o eu. A presença do eu em nós é a presença do pensamento. Ele é o experimentador da vida. Mas aqui nos deparamos com a ilusão do eu, com a ilusão do ego, com a ilusão desta afirmação do próprio pensamento. Ele é incapaz, eu me refiro ao eu, ao ego, ao pensamento, ele é incapaz de lidar com o momento presente. Não se trata de um momento para uma experiência. Se trata de um momento no experimentar. Não de alguém para o experimentar, é de um experimentar. A vida é o experimentar, é o sentir, é o falar, é o perceber, é o compreender. A vida consiste em tudo o que acontece. No entanto, não existe o experimentador em tudo isso, em tudo o que aparece, em tudo o que acontece. Foi o pensamento que criou o pensador. Alguém que está aqui presente pensando. Alguém aqui presente sentindo. Alguém aqui presente falando, agindo. É a presença do conhecido. A presença do eu. A presença do espaço. Onde todo tipo de problema está presente. Conflito e contradição está presente. É a vida da pessoa. Aqui, como aprender sobre nós mesmos? Olhando, tomando ciência das reações. O modo como você sente, como você fala, como você responde, como você pergunta, como você se sente neste momento.
Que qualidade de estado está presente aqui? A cada momento, nós estamos mudando em razão de um pensamento, de um sentimento, de uma emoção. É a mudança no espaço conhecido da mente, da consciência do eu. O que é olhar, ficar ciente, tomar ciência, é romper com a qualidade de resposta reativa que vem do passado. Apenas quando estamos dando atenção para este momento, ele se torna claro. Saímos da inconsciência do modelo mecânico de reação, de resposta reativa do passado. Então ocorre um rompimento com o velho e o surgimento do novo, em razão da presença da meditação. Portanto, a meditação não é algo que você, fazendo uso de uma técnica, dela se aproxima. A meditação está presente agora, aqui, quando não há o meditador, o experimentador. Quando não temos a presença do eu. O contato com o momento presente é a vida se revelando, sem o passado, sem o espaço, o intervalo entre o que foi e o que será. O que envolve a presença também ilusória do tempo. Você não tem a presença do pensamento sem a presença do tempo. A referência do tempo é a referência do pensamento. Quando você não tem um único pensamento, nenhuma noção de tempo está presente. Toda noção de tempo na consciência é a presença do pensamento. A nossa noção de tempo, quando estamos com alguém de quem gostamos, a nossa noção psicológica de tempo, na mente, na consciência, é uma. Enquanto a nossa noção de tempo, quando estamos diante de alguém desagradável, psicologicamente, é outra. É algo que ocorre em razão da presença do pensamento, dos pensamentos presentes dentro de cada um de nós. Alguma coisa que aguardamos ansiosamente, prazerosamente, a nossa noção de tempo é uma. E aquilo que temos que estar aqui também aguardando, mas sabemos que será algo desagradável, a nossa noção é outra. Nós precisamos descobrir a importância de observar os pensamentos. É a observação dos pensamentos que nos coloca nesta condição interna de atenção sobre as reações. Portanto, observar os pensamentos nos dá a base para o autoconhecimento. E para a ciência da meditação, o propósito nosso aqui consiste nesta vida assumirmos a realidade da vida, livres do eu, livres do ego. Uma vida onde temos a presença do amor
da felicidade, da liberdade. Apenas quando há esta presença, que é a presença deste ser, a realidade deste novo espaço, é que temos a realidade desta revelação de Deus. Você não tem um encontro com Deus. A realidade de Deus se revela quando o eu não está, quando a mente, como nós conhecemos, não está mais presente. É algo que requer a presença do olhar sem o passado, do perceber sem o percebedor, do sentir sem alguém no sentir. Assim estamos nos aproximando da verdade sobre esta realização, sobre esta verdade divina, que é a verdade de Deus. Nós temos encontros aqui online nos finais de semana, onde estamos sábado e domingo trabalhando com você. São 2 dias juntos. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para participar dos encontros online nos finais de semana. Fora os encontros online, temos encontros presenciais e também retiros. Se o que você acaba de ouvir é algo que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite. Já deixa o seu like, se inscreve no canal. Coloca aqui no comentário, sim, faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. O que é meditação? E dizemos que há uma grande, extraordinária, indescritível beleza na meditação, é porque a meditação é a presença desse espaço ilimitado e desconhecido, quando o eu não está. Quando o eu não está,